Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jorge André. Seguindo, nossa tradição da Agenda da Reforma Íntima, hoje, 30 de agosto de 2021, e a mensagem de hoje da Agenda da Reforma Íntima, ela é reflexão sobre a vivência do nosso Evangelho. A meta do nosso mês é desenvolver a caridade moral e a meta do nosso dia, suportarem umas às outras criaturas. Para quem esqueceu sobre reforma moral, caridade moral, é quando a gente vê um ser, sem nos sentirmos superiores, mas às vezes somos mais educados, somos mais preparados, a gente vê um ser mais primitivo, que teve menos oportunidade, se dirigir para a gente de uma maneira mais bruta. E a gente mesmo assim perdoar, entender e não revidar. Isso é uma das maneiras de a gente exercer a nossa caridade moral, não querendo ser superior a ninguém e dando direito, mesmo de uma pessoa que esteja errada, dela falar e a gente respeitar. A outra, isso vem de consonância a esse belíssimo livro chamado O Sermão da Montanha, de Humberto Holden. E aqui no segundo texto dele, ele fala, depois do prólogo, ele começa a falar sobre a Sermão da Montanha na base espiritual, e esse segundo texto é bem-aventurados os mansos. E todo mundo escuta, predileções, pregações, opiniões sobre a questão de herdarão o reino de Deus os mansos de espírito. Mas a gente nunca se faz uma análise mais aprofundadazinha de o que seria realmente os mansos. Eu vi aqui umas passagens que eu achei interessante. Ele fala aqui que os irracionais só conhecem a violência material, mas o homem intelectualizado descobriu outro tipo de violência, muito mais eficiente. É a violência mental. Pessoal, e a violência mental é muito mais eficiente, porque ela é usada como astúcia, é usada como sagacidade, é usada como ainda política, diplomacia e exploração. Então a gente vê o quanto que nós, seres humanos intelectualizados, usamos dessa violência mental. E a única forma da gente conseguir sair dessa escala crescente de violência, de egoísmo, de orgulho, é se espiritualizar. E ele fala aqui que há um caminho sem volta, Porque quando a gente conhece a questão do Cristo e a gente aceita e a gente sabe que essa mansidão efetiva, essa mansidão proativa, se podemos falar assim, é aquela que a gente entende que se completa. Porque é aquela que você, às vezes, é mais dono do mundo que você vive, sendo tranquilo, sendo espiritualizado, porque você sabe que nada vai tirar o seu equilíbrio. E aqueles arrogantes, os prepotentes, os intransigentes, eles acham que são donos porque têm recursos materiais absurdos. Não que os mansos não possam ter, pelo contrário, a organização mental, a tranquilidade pode gerar infinitos méritos nesse campo também e usar os bens para o lado bom de ser usado, Mas eu achei interessante falar aqui dessa questão da violência mental que a gente às vezes não percebe, E ele falou que essa primeira pessoa, o maior dos magos mentais da história, era chamado de Mose, que era Moisés. Ele foi capaz de se conectar, Ele viveu durante quase 40 anos brigando, contra ali os egípcios, no palácio do faraó, mas ele não conseguiu utilizar a sua energia mental, a sua força mental. E a partir do momento que ele conseguiu, tudo que ele tinha plasmado, tudo que ele tinha pensado se materializou, Tirou aquele povo cristão dos domínios egípcios, E conseguiu fazer a libertação desse povo dos faraós, E não recorreu à violência física, Ele se conectou com a energia mental superior dele e toda aquela questão das pragas, fulminou
contra o Egito. E aí terminou, sim, exterminando a morte de todos os primogênitos do país. É um livro que faz a gente refletir bastante, né? E assim, mas ele fala que a gente, às vezes, ele afirma aqui, né, Holden, que nós não temos nenhuma espécie humana com essa capacidade de Moisés, pois nós destruiríamos o próprio planeta. Que esse caminho hoje para a raça humana é o caminho da evangelização, da educação, é o caminho da descoberta da força suprema, que repugna qualquer força inferior, porque a gente se conecta com Cristo, com o universo, com um equilíbrio maior. Então eu achei muito interessante que a gente está caminhando para um novo milênio, né? Já nesse percurso de 2021, iniciando os 21 anos de um século, de um milênio, que tem aí mais de 900 anos a ser percorrido com equilíbrio, né, de pessoas mansas, serenas, espiritualizadas e verdadeiros magos, seres espirituais elevados, que nunca jamais vão usar a violência mental, e sim a capacidade mental para criar, multiplicar, estabelecer a felicidade, a abundância num planeta que merece isso. Então vamos refletir sobre essa mensagem de hoje. Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos. E não esqueçam, rezar, agradecer de manhã, de tarde, de noite, cuidar da nossa reforma íntima. Um cheiro no coração para todos. Excelente semana.